Olá pessoal, eu sou o professor Diego Totti, sou professor de matemática e hoje eu vou começar uma série de vídeos para ajudar o pessoal que está no sexto ano do ensino fundamental e que precisa estudar matemática nesse período, de isolamento social, ok? Eu vou começar com um tema que é bem simples, bem fácil, mas que a gente precisa conversar, precisa falar no sexto ano, justamente para trazer a base, para as séries seguintes, que é a parte das operações com os números naturais. Beleza? Então hoje nós vamos falar sobre a adição e a subtração em N. O que seria o N? N, conforme eu falei, são os números naturais, que a gente sabe que esses números naturais são os números de contagem, 0, 1, 2, 3, 4, os números que nós vemos no dia a dia, não é verdade? Então nós vamos trabalhar com adição e subtração com esses números, não vamos trabalhar aqui com um número com vírgula, que são os decimais, ou com frações, ok? Nós vamos trabalhar somente com os números naturais por enquanto. Bem, vamos começar a falar da primeira operação, que é a adição. É lógico que a maioria dos alunos, pelo menos tem que ser assim, chega no sexto ano sabendo como que faz uma adição, mas a gente tem que conversar com calma sobre isso. Então vamos lá. Para a gente resolver uma adição, eu preciso organizar a minha conta colocando unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena, unidade de milhar e assim por diante, E você sabe que essa conta é organizada da direita para a esquerda. Então eu vou começar aqui com 6.754, 4 é unidade, 5 é dezena, 7 é centena e 6 é unidade de milhar. E embaixo o 8, que também é unidade, fica embaixo do 4, o 6, que é dezena, embaixo do 5, e o 9, que é centena, embaixo do 7. Pronto, então nós temos aqui a nossa conta montada, certo? É um pouco comum, às vezes, em turmas de sexto ano, observar aluno montando essa conta errada e, por exemplo, puxando o 9 para cá, o 6 e o 8. Só que se o 9 estivesse aqui, ele não seria 900, ele seria 9.000. Então, por isso que a gente tem que ter atenção com relação à montagem da conta, ok? Então, é o seguinte, vamos entender o mecanismo que tem por trás, dessa conta de mais. Quando você faz 4 mais 8, dá 12. Vamos deixar o 12 aqui separado. Só que nós sabemos que o 12 ele pode ser entendido como 2 mais 10, certo? Por quê? Porque o 2 seria a minha unidade. Do 12, o 2 é a minha unidade. O 1 é minha dezena, certo? Que aqui eu tenho uma dezena. E a casa da dezena, a gente sabe que não é a primeira, é a segunda. Por isso que acontece o tal vai 1. Por quê? Porque esse 1zinho aqui, ele é da dezena e ele não pode ficar aqui na unidade. Eu tenho que jogar ele para casa que vem depois. Então, quando eu faço 4 mais 8, que vai dar 12, fica o 2, que é a unidade, vai 1. Esse 1zinho aqui em cima, ele pertence à dezena. Ele aqui, galera, é como se ele fosse um 10, ó. O 1 com 0, é como se ele fosse um 10. E esse 10 com esse 2 dá 12. Beleza? É lógico que quando a gente faz uma conta, a gente não fica pensando nisso. Mas é importante que você, do sexto ano, tenha essa noção, pelo menos, tá? E aí, esse 1 aqui, a gente sabe que ele é um 10. Esse 5 é um 50 e esse 6 é um 60, porque eu estou na casa da dezena. Agora é só somar normal, 1 mais 5, 6. 6 com 6, 12. Vai 1. Então, esse 1 aqui ele é uma centena. 7, 9 com 10, com 7, 17. Sobe 1. 6 mais 1, 7. Beleza. Então, a conta em si é bem simples, mas eu queria que vocês entendessem o que tem por trás da conta, tá? E aí, uma coisa também importante é você lembrar quais são os nomes, tá? Os termos de uma adição, que esses nomes aparecem depois, Os números que formam a adição são as parcelas. Então, a gente pode chamar essa aqui de primeira parcela, tá? E a gente pode chamar essa aqui de segunda parcela. Ou, simplesmente, você pode só dizer que são parcelas. Não precisa dizer quem é a primeira ou a segunda, até porque a adição, se eu inverter, a primeira com a segunda, o resultado não muda. O resultado nós chamamos de soma, ou também podemos chamar de total. Ok? Dessas palavras, a que eu julgo mais importante é essa, tá? Então, quando o exercício fala, calcule a soma entre, então você sabe que tem que fazer uma adição, beleza? Vamos lá, vamos falar agora sobre a subtração.
Bem, a subtração, eu preciso obedecer a mesma situação que eu falei. Unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena, unidade de milhar com unidade de milhar e assim por diante. Então, começando aqui com 7.897, o 7 é a unidade, o 9 é dezena, o 8 é centena e o outro 7 é unidade de milhar. Embaixo, quem é a unidade aqui? 6, depois dezena, depois centena. Pronto, agora que a minha conta está arrumada, eu posso resolvê-la, né? Então, bem simples. 6, falta quanto para 7? 1. 3 para chegar a 9, faltam 6. 4 para chegar a 8, faltam 4. E aqui é 7. 0 para 7 é 7. Então, nós temos aí 7.461. Essa continha de menos foi bem simples porque a gente não precisou pedir nenhum valor emprestado, né? Que a gente chama de empréstimo. Vamos ver os nomes que aparecem numa subtração, tá? O primeiro número, o maior, né? No caso, na subtração, a gente sabe que o de cima tem que ser maior ou igual ao de baixo. Então, o primeiro é o minuendo, beleza? Minuendo. O segundo é o subtraindo. E a resposta nós podemos chamar de diferença, ou também podemos chamar de resto, que não é tão comum, mas acaba que faz sentido, né? Se eu tiro isso disso, o que sobrou é um resto, como se fosse. A palavra mais importante aqui é diferença, tá? E aí é muito comum a gente pegar exercício assim, calcule a diferença entre tal coisa e tal coisa. Então, tá mandando calcular uma continha de menos. A diferença, né, é a subtração entre eles. Bem, vamos fazer essa próxima conta aqui também, para a gente observar a questão do tal pedir emprestado, né? Como é que funciona. Então, eu peguei aqui, então embaixo vai ficar o 8, que é a unidade, né? O 7 e assim por diante, né? Acho que vocês já entenderam isso, né? Já sabiam, mas agora fixou. Então, vamos lá. O que acontece aqui? O que a gente precisa entender? Que 0 não tira 8, 0 não tira 7 e assim por diante. O único número que consegue tirar o de baixo é o 6. Só que eu preciso pegar esse 6 e sair emprestando para todo mundo, né? E você sabe que acontece o seguinte fenômeno. O 6 fica valendo 5 e empresta para o próximo. Esse 1 que cai aqui, né? Ele faz esse número ficar valendo quanto? 10, não é verdade? Só que pensa, desses 10, eu vou ter que jogar um para lá. E aí vai fazer o quê? 10 menos 1, que foi para lá, 9. Então, aqui já fica valendo 9. Então, aqui fica valendo 10. Mas ele vai ter que emprestar para o próximo. Então, ele já fica valendo 9. Esse também fica valendo 9. E o último fica valendo 10. Por quê? Porque esse último não tem para ninguém, para emprestar para ninguém, né? Então, ele não desconta, ele fica valendo 10. Tá, antes da gente continuar, vamos entender uma coisa. Vamos olhar para essa parte da conta aqui. Esse 9, quando ele empresta para lá, você concorda comigo? Ó, vou fazer aqui um pedacinho da conta, vou botar assim, tá? Reticência, só para vocês entenderem melhor aqui o que eu estou querendo dizer. Quando nós chegamos aqui, que eu estou nessa situação, e eu empresto para cá, ele fica valendo 10, é por quê? É porque esse 9... antes funcionava, né? Funcionava como 10, era como se fosse 100, que depois do empréstimo fica valendo quanto? 90, certo? Aqui é 90 e aqui é 78. E aí, por isso que quando eu jogo esse 1 para cá, não é 1, é 10, porque era 100. Se eu tirei 10, fica 90. E esse 1, quando cai aqui, ele cai como se fosse 10. É por isso que sempre fica valendo 10, beleza? Então, aqui é importante você entender que é como se fosse uma dezena que, quando cai na casa das unidades, se transforma em 10 unidades, tá bom? Mas, é lógico, assim como na adição, você não precisa ficar pensando muito nisso, basta você emprestar e fazer conta. Então, 8 tirou 10. 8 para 10, 2, aqui 2, aqui 5, aqui 9 tirou 2, 7 e aqui 4. Então, nós temos aqui 47.522, beleza? Não vou colocar os nomes de novo, não tem necessidade, a gente já entendeu. Então, vamos seguir adiante agora com
uma observação sobre a subtração. Gente, olha só, algumas subtrações não são definidas no conjunto dos números naturais. Vamos lá, 54 menos 60. Repare que o meu minuendo é maior que o subtraindo, então, né, a gente não pode fazer essa conta por enquanto dentro do conjunto dos números naturais. Talvez você já saiba que essa conta vai ser possível lá no 7º ano, né? Ou às vezes você já está no 7º ano e está vendo esse vídeo, então você sabe que ela vai ser possível, né? Mas no momento não, porque eu estou definindo tudo dentro do conjunto dos números naturais, tá? Então eu vou dizer que não pertence ao conjunto N. Então não tem resposta dentro do conjunto dos números naturais. Esse símbolo pertence, não pertence no caso, ele é como se fosse um Ezinho, na verdade não é um E, é um símbolo, né, com risco, tá? Bom, 100 é menor que 361, então não pertence ao conjunto dos números naturais, beleza? Então algumas subtrações a gente não pode fazer por enquanto. Então vamos ver alguns exemplos, né, onde que aparece, né, algumas situações envolvendo continha de mais e continha de menos. Exemplo 1. O funcionário de uma empresa recebeu 3 cheques para serem depositados em uma conta corrente. O primeiro era de R$10.010, o segundo era de R$1.101 e o terceiro de R$1.011. Qual é o valor do depósito? Vamos entender essa linguagem aqui. Cheque, né, é uma coisa que a gente não usa muito mais, né? Mas é bem comum ainda você ver a galera até mais velha utilizando, né? Ou muitos empresários gostam de trabalhar com cheque e tudo mais. O cheque é como se fosse um papel, vamos dizer assim, com um valor, e esse valor, ao ser depositado no banco, se transforma em dinheiro. Podemos pensar dessa forma, tá? Então, se alguém deposita um cheque de R$200 na minha conta, né? Depois de um tempo, alguns dias talvez, vai aparecer lá R$200 na minha conta. E a pessoa da pessoa que veio o cheque, vai ser descontado R$200 da conta dele, beleza? É como se fosse um dinheiro de mentira, tá? Bem, o que acontece aqui, galera? Se o funcionário, ele depositou o cheque de R$10.000, o outro de 1.000 e pouco, o outro de 1.000 e pouco, no final vai ter que ter um valor total, certo? Então, qual é o valor inteiro desse depósito? Nós vamos somar. Então, nós vamos pegar aqui R$10.010 do primeiro cheque. O segundo é 1.101, então 1, 0, 1 e 1, né? Atenção, né? Unidade, baixa unidade. E o terceiro é 1.011. Pronto. Lembrando que na adição a gente pode juntar todo mundo de uma vez numa conta só, não precisa fazer 2 contas, né? Então é só somar. Então 1 mais 1 deu 2, 1 mais 1 deu 2, aqui deu 1, aqui também deu 2 e aqui deu 1. Então o total é de 12.122. Então, qual é o valor do depósito? Aí você organiza aí uma resposta, né? O valor do depósito é de... Aí eu coloco aqui, recifrão, R$12.122. Atenção para uma coisa. A vírgula com 00, que tem aqui, que tem aqui, que tem aqui, que são os centavos, que no caso a gente não tem, eu não preciso colocar na conta. Eu só vou colocar essa vírgula se aqui fosse, sei lá, R$10.010,50, aqui R$1.101,33. Aí eu tenho que trazer para cá. Mas aí eu estaria trabalhando com os números decimais, que não é o que a gente está vendo no momento, beleza? Continuando, exemplo 2. Um motorista pretende fazer uma viagem de 2.950 km em 3 dias, então não pode passar disso. Se no primeiro dia ele percorrer 812 km e no segundo 1.017 km, quantos quilômetros deverá percorrer no terceiro dia? Ou seja, para ele conseguir completar a viagem, né? Então vamos anotar aqui as informações. No primeiro dia, ele teria percorrido, vamos pensar que ele já percorreu, né? 812 quilômetros, tá? Tá anotado ali. O segundo dia, ele percorreu 1.017 quilômetros. No terceiro dia, nós não sabemos e é justamente isso que quer saber. Então, vamos pensar comigo, galera. O total é 2.950. Ele já não percorreu isso e isso, então eu vou somar os dois para ter uma noção do total já percorrido. Então, eu vou pegar aqui o primeiro dia, que é 812, e o segundo dia, que é 1.017. Lembrando que a continha de mais, você pode colocar o maior em cima ou o menor em cima, tanto faz, tá?
Então, vamos lá. 2 mais 7, 9. Aqui 2, aqui 8 e aqui 1. Beleza, 1.829 quilômetros. Então, o que representa isso? Quanto ele já percorreu até o segundo dia. Mas quanto falta para percorrer? Simples. Eu não tenho que percorrer 2.950? Ele já não percorreu isso? Então, eu vou tirar o que ele já percorreu, que é 1.829, e o que sobrar é que quanto falta percorrer. Beleza? Então, vamos lá. O 0 aqui não tira o 9, então eu vou pedir emprestado para o 5, que vai ficar valendo 4. E esse 0 vai ficar valendo 10. Né? Lembra que o 5 era como se fosse 50. Se eu tirei 1 dali, é como se eu tirasse 10. Por isso que aqui fica valendo 10. 10 tirou 9 dá 1, aqui 2, aqui 1 e aqui 1. Então, quantos quilômetros deverá percorrer no terceiro dia? Deverá percorrer 1.121 quilômetros, ok? Exemplo 3. Numa determinada região existem 3 cidades. Veja o número de habitantes de cada uma delas. Então, na cidade A, nós temos 43.271 habitantes. Na cidade B, 12.902 e na cidade C, 85.040. Letra A. Quantos habitantes as 3 cidades possuem juntas? Bem, juntos, eu estou juntando tudo, nós vamos somar. Os habitantes da cidade A, 43.271, da cidade B, que é 12.902, e na cidade C, que é 85.040. Então, lembrando, né, de montar a continha sempre da direita para a esquerda, unidade embaixo de unidade, assim por diante. Agora nós vamos somar. Lembrando também que a adição você pode juntar todo mundo numa conta só. Beleza, então vamos lá. 1 mais 2, 3. 7 mais 4 dá 11, sobe 1, né? Então 9 com aquele 1, 10, com 2, 12. Sobe 1. 5 com aqui 5 dá 10, com 11 também sobe 1. 4, 5, 6, com 8, 14. Então, nós temos aqui um total de 141.213 habitantes. Eu estou sem espaço aqui, né? Mas o ideal é que o aluno monte bonitinho a resposta, tá? Letra B. Quantos habitantes a mais a cidade C tem em relação à cidade B? Para uma coisa, a cidade C tem 85.040 habitantes. A cidade B tem bem menos. Então, a cidade C tem muito mais. Eu quero saber quantos habitantes que a cidade C tem a mais que B, ou seja, que ultrapassa o B, tá? É comum alguns alunos desavisados lerem isso aqui correndo numa prova e somar os dois porque viu a palavra mais, né? Mas pelo amor de Deus, se eu te digo que eu tenho R$5 e meu amigo tem R$8, eu te pergunto, quantos reais meu amigo tem a mais do que eu? Bem, você vai dizer que são R$3, né? Ah, mas é fácil. Sim, porque eu vou pegar o dinheiro dele, que é maior que o meu, 8, e vou tirar do meu. 8 menos 5, 3. O que sobra, R$3. Significa que ele tem R$3 a mais que eu. Então, eu vou pegar o número de habitantes da cidade C, que é 85.040, e vou diminuir de 12.902, que é o número de habitantes da cidade B. Então, vamos lá. 0 não tira 2, peço emprestado, está valendo 10. 10 tirou 2, 8. 3 tirou 0, 3, né? Porque aqui ficou valendo 3. 0 também não tira 9, peço emprestado para o 5, fica valendo 4, e isso fica valendo 10. 10 tirou 9 dá 1, aqui deu 2 e aqui deu 7. Beleza? Então, nós podemos dizer que a cidade C tem 72.138 habitantes a mais que a cidade B. E lógico, se eu somar 72.138 com 12.902, eu vou encontrar 85.040. Beleza? Vamos para os nossos 2 últimos exemplos e assim a gente encerra. Exemplo 4. Uma pessoa nasceu em 1936 e viveu 77 anos. Em que ano ela morreu? Olha só, vou dar um exemplo feio, mas para ficar fácil de se entender. Imagine que a pessoa tivesse nascido em 1936 e tivesse vivido só 2 anos. Sei que é feio pensar isso, mas só viveu 2 anos. Gente, você vai falar, ela morreu em 1938, né? Porque se ela nasceu em 36,
somando 2, vai para 38. A ideia é a mesma, só que aqui é 77. Você não vai contar 77 no dedo. Então, a ideia é de uma soma, certo? Então, 1936 mais 77. Se ela viveu, eu vou somar os anos vividos, beleza? Então, vamos lá. 6 mais 7 vai dar 13, sobe 1. 7 com 3, 10 com 11, sobe 1. Aqui 9 mais 1, 10, sobe 1, e 1 mais 1, 2. Então, em que ano ela morreu? Ela morreu em 2013, beleza? Exemplo 5 é parecido, porém o cálculo é diferente. Vamos entender por quê. Uma pessoa que nasceu em 1637 e morreu em 1699, viveu quantos anos? Vamos pensar no mesmo exemplo feio anterior, né? Se uma pessoa que nasceu em 1637 e morreu em 1639, ela viveu só 2 anos, né, gente? Porque ela nasceu em 1937, mais 2 dá 39. Então, se eu pego e diminuo um do outro, daria os 2 anos. Mesma coisa aqui, eu vou pegar um ano que ela morreu, 1699, e vou diminuir, do ano que ela nasceu, 1637. Beleza? Então, vamos lá. 9 tirou 7, 2. 9 tirou 3, 6. 6 tirou 6, 0. E 1 tirou 1, 0. Quantos anos ela viveu? Ela viveu 62 anos. Ok, galera? Bem, é lógico que existem tantos outros problemas, né? Eu coloquei aqui os mais comuns, tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.